Oi, antes desse vídeo começar eu queria avisar que ele vai ser bem diferente dos vídeos que eu trago nesse canal e dos próximos vídeos que eu pretendo trazer para esse canal aqui no futuro. Como essa situação toda aí vai ter que ser bem explicada de forma detalhada para dar o contexto do que tá acontecendo, esse vídeo tá sendo roteirizado e é algo que eu não tô muito acostumado a fazer, então perdão se ficar uma bosta, mas com isso dito, vamos lá. Hoje eu queria pegar pra falar de uma situação, tipo, muito merda que aconteceu, bem, recentemente e não recentemente ao mesmo tempo, eu vou explicar no decorrer do vídeo, mas enfim, é uma situação que aconteceu no nicho dos mods do Terraria. Mais especificamente eu vou estar falando do Calamity Mod, aquele mod famosão lá que todo mundo conhece. Mas só, caso você não conheça, eu diria que o Calamity Mod seria o equivalente do Terraria ao que o mod do Aether é pro Minecraft. Então, com isso explicado, vamos lá. Esse mod aí, tendo esse título, foi e ainda é um dos maiores mods do Terraria no quesito de adição de conteúdo. Ele adiciona, tipo, várias coisas assim, bosses, equipamento, itens e esse tipo de coisa que você espera de um mod de conteúdo. O que, claro, tendo esse monte de conteúdo, é de se imaginar que não vai ser uma pessoa só que vai estar gerenciando isso tudo assim, tipo, dentro do desenvolvimento. Então, claro, tinha um grande time por trás desse mod. Pessoas ali que organizavam tudo, desde a trilha sonora, o código, os sprites e esse tipo de coisa. E como a história de hoje vai ser falando sobre esse time e não sobre o mod em si, é bom apresentar os principais elementos dessa história, que no caso são o Fabsol e o Osatron, que são os líderes de desenvolvimento do mod. Eles entraram sequencialmente, o primeiro foi o Fapsol, depois ele saiu e agora entrou esse Osatron que deu toda essa treta aí. Eu vou estar explicando o que aconteceu com esses dois para basicamente acabar com esse mod, porque de fato morreu. Não vai ter mais atualização, todo mundo pulou fora desse barco e enfim. Para começar a falar dessa situação toda que é muito bizarra, vamos começar a falar sobre o Fabsol, que foi o primeiro líder de desenvolvimento. A história dele meio que começou em 2020 e acabou por volta de 2022 ou 2025, dependendo de onde você quer parar essa timeline assim. Fazendo as minhas pesquisas para escrever esse roteiro, eu cheguei num post do Reddit de 4 anos atrás que diz o seguinte: eu sou um ex-desenvolvedor do Calamity que saiu ao fim do ano passado. Me pergunte qualquer coisa. Olá a todos, meu nome é Spooktacular e eu era um desenvolvedor pro Calamity. Eu fui convidado a trabalhar no Calamity como um tester em 2020 e promovido a desenvolvedor para coisas relacionadas à música em algum momento no final de 2021. Eu parei de ser um dev ao fim de 2022. Entretanto, como um dev, eu não fiz nada que possa ser achado no mod em si, já que eu não trabalhei com sprites ou códigos. Como músico, eu fiz algumas sketches de música no passado para conteúdo futuro e conteúdo atualmente descontinuado, mas eu provavelmente consideraria a minha contribuição real para o mod ser apenas existir e apoiar todo mundo no grupo, como também apresentar minhas ideias e meu feedback que eu tinha. Eu tive o prazer de trabalhar com algumas pessoas fenomenais, artistas, programadores extraordinários, meticulosamente confiáveis e com mentes insanamente criativas no geral. Claro, as coisas não foram tão prazerosas porque, bem, eu saí do time por um motivo. Sinta-se livre para me perguntar literalmente qualquer coisa relacionada ao Calamity e minha experiência como dev. Eu planejo responder perguntas por quanto tempo puder. Enfim, esse post recebeu uma atenção moderada no Reddit e, claro, as tais perguntas que o dev comentou eventualmente surgiram, e assim, um usuário atualmente deletado perguntou o seguinte: se você não se importa de eu perguntar, por que você e muitos outros devs pularam fora? Na mensagem que o Fabsol postou no Discord do Calamity, ele apenas disse que a culpa dele foi devido a problemas de comunicação e outras coisas, mas não disse nada em específico. Se essa pergunta for inapropriada, desculpa por perguntar. Eu não achei exatamente qual mensagem esse usuário deletado citou no comentário, o máximo que eu consegui achar foi essa imagem aqui, que aparentemente seria um appeal que o Fabsol fez pro Discord, muito provavelmente, após ser banido de um server. Esse appeal em si é datado de março de 2024, assunto quente, eu sei, e essa mensagem aí em si não é muito importante pro contexto geral do assunto, porque não tem como ela ser a mesma mensagem que o usuário ali tá comentando, porque as datas não batem. Mas dá pra perceber um pouco de certas características assim que são muito comentadas sobre o Fabsol nesse meio do Reddit, Discord, enfim. Já que ele tem muito esses papos de enquanto eu não sou de forma alguma um anjo e essas coisas assim que quem finge ser humilde fala muito. E, claro, além de ressaltar outros pontos ruins do Fabsol, além das tretas de pedofilia, também mostra que ele era realmente um cara muito filho da puta e esquisito. Enfim, voltando ao comentário do maninho ali que perguntou pra esse ex-dev o porquê dele ter abandonado o projeto, a resposta foi meio que uma redação inteira, então eu vou dar só uma explicada assim, passando por cima sobre o que foi dito. Analisando o que foi dito no comentário resposta do dev, ele fala sobre como tiveram, tipo, várias ocasiões em que era genuinamente desconfortável ficar perto e meio que trabalhar nesse ambiente digital assim com o Fabsol, porque ele era um cara que estourava muito facilmente com qualquer coisa, sem motivo, e
em vários momentos, assim, ele tinha que tirar até momentos de folga do mod por causa de estresse e coisa desse tipo. E o Dev também comenta sobre o quão não profissional o Fabsol era em relação ao time em geral, faltando em reuniões, precisando ser puxado pra elas meio que de forma forçada. E esse cara foi ficando meio alucinado e começou a considerar todos os outros testers como inimigos, basicamente. Tipo, o cara tinha descrições assim de tipo pessoas ruins e esse tipo de coisa, algo que eu não entendo, não entra na minha cabeça como um cara que tá numa posição de liderança no desenvolvimento de um mod trata pessoas do cargo de tester, que são tipo pessoas que são entregues versões desatualizadas, né, versões ainda não terminadas do mod pra testar. Tipo, cara, eu não entendo como que tu consegue tratar mal alguém que tá nessa posição. Mas enfim. Esse foi praticamente o primeiro exposed de verdade que o Fabsol levou. Não é nada muito fora da curva, assim, tipo. Até então o cara era só um filho da puta. Isso daí pegou um pouco de pilha na época, mas não é tão ruim quanto outras coisas que surgiram mais futuramente. Mas, claro, como toda situação tende a ser, isso vai piorar muito daqui pra frente. Como eu disse, esse Exposed aqui, ele durou entre 2020 e 2022, mais ou menos, mas realmente ele não é o pior dos dois, porque mais ou menos aí pela metade de 2025, o Fabsol tomou outro Exposed, dessa vez um muito pior, onde acusavam ele de pedofilia, basicamente. A palavra que usam aqui é grooming, mas sei lá, eu considero os dois a mesma coisa, então eu não vou usar essa descrição aí. Aqui eu trouxe um comentário do Discord que foi feito pela Shai, que é uma das desenvolvedoras do mod. Ela não trabalha explicitamente com código, mas ela trabalha com social media, ela posta os trailers do mod no YouTube e coisa desse tipo, então ela é basicamente a social media girl do time. O comentário diz o seguinte: Shai. Olá a todos. Hoje nós fomos informados sobre algumas declarações feitas pelo Fabsol nesse server que diretamente afetaram membros da comunidade trans do Calamity. Logo após isso ser citado, nós também recebemos capturas de tela de um servidor not safe for work, no qual o Fabsol era um co-owner, e tinham menores de idade nele. O Fabsol confirmou pra gente que esse servidor existiu e que todos os eventos realmente aconteceram, e que por mais que os eventos nesse server tenham acontecido muitos anos atrás, suas ações eram imperdoáveis. O Fabsol já abriu mão da posição de líder, e nós, como um time, estamos atualmente decidindo qual o melhor caminho para tomar a partir daqui. Queríamos abordar essa situação com o público primeiro, porque sabemos que isso afeta uma grande parte da nossa player base. Essa parada do servidor é importante, mas por hora eu não vou comentar muito porque isso daqui fica muito mais fácil de explicar depois, mas pro final da história. A tal confirmação feita pelo Fabsol que a Shai comentou, aparentemente seria essa daí que tá na tela agora, que estava presente numa thread do Reddit, no caso na mesma thread que tá o comentário dela. Das quais eu vou deixar todas linkadas aqui caso alguém queira analisar esse caso mais a fundo depois. Essa mensagem do próprio Fabsol confirma que de fato o servidor existiu, que ele convidou um monte de amigos menores de idade para esse server e que o server foi deletado, mas que prints desse server estavam sendo compartilhadas para difamar ele e fazer com que a fanbase do mod associasse todos os devs com essa situação horrível aí, e meio que foi por isso que ele acabou saindo do projeto no final e não tentando se desculpar ou algo parecido. Aqui temos mais duas prints envolvendo o Fabsol, uma que eu tirei do Reddit e outra que eu tirei, bem, de uma imagem que está acoplada no comentário do Reddit, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Aparentemente um usuário do Reddit aleatório, no sentido de que eu não encontrei nenhuma informação sobre esses caras ser uma figura importante na relação assim do desenvolvimento do mod em si, mas enfim, o comentário do Reddit fala sobre como alguns comentários transfóbicos feitos pelo Fabsol foram o que meio que incentivou o pessoal a realmente pegar no pé dele sobre essa relação dele ser um cuzão. E isso virou uma bola de neve, assim, que resultou nessa exposed todo, envolvendo o servidor do Discord e coisa desse tipo. Essa conversa toda é bem estranha, porque de acordo com o post do Reddit aí, o Fabsol era um marmanjo de tipo 30 e poucos anos, conversando com um adolescente de 16 no Discord, falando que, eu também fui um adolescente de 16 anos com muito tesão. Tipo, cara, isso não é coisa que tu só joga numa conversa desse jeito, principalmente quando tá conversando com alguém que tem, sei lá, metade da sua idade, tipo, caralho. E esse comentário aí, junto da imagem, ainda ressalta as últimas cerejas do bolo dessa situação, já que, tipo, até aqui já foi dito sobre ele ser um arrombado, um pedófilo transfóbico e, além disso, um esquisito, no sentido de outras coisas que ele fazia, nesse caso sendo as adições dele pro próprio mod em si. Pra contextualizar novamente, assim, quem não manja muito do Terraria, o jogo tem uns NPCs, assim, a maioria que vendem coisas pra você, e o Calamity também trazia alguns NPCs customizados no mod deles, que dividiam os itens específicos e temáticos do mod. Um desses NPCs era uma NPC chamada Princesa Bêbada, uma NPC que te vendia velas pra dar uns buffs e uma variedade de bebidas alcoólicas que também te davam buffs e mistos de buffs e coisas nesse sentido. Eu não fazia ideia disso antes de escrever o roteiro pra esse vídeo, mas aparentemente essa NPC ela era um self-insert do Fabsol, tipo, como se fosse uma persona dele dentro do mod.
E ela tinha, tipo, diálogos bem esquisitos em relação a, tipo, outros NPCs do jogo, em relação ao próprio player, coisa que, sei lá, não é nada, tipo, criminoso, não me entenda mal, mas é aquele tipo de coisa que você, sei lá, você lê na sua tela, assim, você fica pensando, tipo, nossa, quem que foi o esquisito que colocou isso, tá ligado? Enfim, essa informação aí parece meio irrelevante, mas ela é importante porque quando a merda toda estourou e o Fabsol acabou saindo do time, todo o conteúdo que tinha envolvimento dele foi retirado do mod, então isso incluía essa NPC, esses itens, esses diálogos e as coisas desse tipo. Como essa parte do caso, assim, já é mais recente, datada de pelo menos, assim, metade ou pouco mais da metade do ano passado, até então o Fabsol só sumiu da internet mesmo, eu não achei nenhum relato, nada, tipo, nenhuma notícia falando sobre como que a vida dele tá após essa situação toda. Aparentemente o cara realmente só aceitou a derrota, fugiu da internet, se escondeu, deletou conta e foda-se. Era pra história dele ter acabado por aqui, e de fato meio que acabou, já que ele sumiu da internet, mas esse clima que ele deixou na equipe meio que ainda continua assombrando eles e essa narrativa toda. Com isso, corta pra hoje em dia. O mais novo dev em posição de líder da equipe, o Osatron, também sofreu um exposed por pedofilia. Um dia atrás, o que no momento que eu escrevi o roteiro aqui seria dia 8 ou 9 de agosto de 2026, um usuário chamado Pitching Butterfly fez um post no Reddit com informações pra caralho sobre o Osatron, com direito a tipo um Google Doc cheio de coisa, cheio de provas, cheio de pastas e coisa desse tipo, que claro eu também vou deixar linkado na descrição do vídeo. Antes de entrar nesse assunto do Doc, eu recomendaria tu ver esse vídeo que tá acoplado no post do Reddit. É meio difícil porque você precisa falar bem o inglês para entender, já que, claro, essa situação toda, esse caso todo tá em inglês, mas enfim. Eu só vou passar por cima desse vídeo para extrair assim os pontos principais, porque se eu for ficar falando sobre cada detalhezinho, por mais minúsculo que seja, assim, eu não vou acabar esse vídeo, porque sério, tem muita coisa nesse caso. Mas continuando, o vídeo no post, ele traz uma timeline muito mais detalhada dos eventos, falando sobre muitos dos pontos que eu trouxe aqui, mas ele também traz informações novas sobre o Usatron, já que até então só se sabia do Fabsol. Algo que me deixou até confuso escrevendo esse roteiro aqui, porque parecia que muita informação era só jogada no ar, sem muitas provas concretas para apoiar. Algo que para mim esse vídeo aqui conseguiu entregar bem. Como mencionado, o Osatron é o cara que assumiu a liderança após a saída do Fabsol. É dito que os devs do Calamity o conheciam bem, ou pelo menos achavam que conheciam. Eles achavam que ele não seria tipo uma pessoa tão ruim pro desenvolvimento do jogo, pra reputação do jogo, quanto o Fabsol foi, algo que infelizmente foi provado o contrário, extremamente rápido, considerando tipo o quão fresco esse drama todo tá. De acordo com o vídeo, o Osatron era o criador original desse server aí que o Fabsol fazia parte, o nome do servidor sendo Worm Hell, ou Inferno de Minhocas. Imagino eu que isso seja em referência a algo que é tipo uma piada interna do mod do Calamity, que seria tipo a maioria dos bosses que eles adicionam são bosses com IA de minhoca. Isso não tem, tipo, nada a ver com o assunto em si, isso é só um detalhe meio foda-se. Enfim, continuando a falar sobre o server em si, quando começaram a rolar os primeiros exposeds aí do Fapsol pelo crime de falar sexualmente com menores, o Osatron surgiu ali como uma figura de apoio. Foram discutidas ali possibilidades de, tipo, eles tentarem abafar o caso juntos e tal, que acabou acontecendo, considerando que o próprio chegou no poder ali da equipe, né? E o vídeo linkado do post do Reddit mostra toda uma timeline cheia de conversas, tipo, cara, asquerosas. É dois marmanjos conversando com um monte de criança de 15, falando frases do tipo, você tem dedos macios e longos. Uma qualidade boa, independente de com quem você ficar. Algo que eu acho, tipo, pessoalmente nojento pra caralho. Novamente, conversas que você, como sujeito adulto, não devia ter com alguém tão longe assim da sua idade. Eu tenho 19 e eu já acho que seria nojento eu conversar assim com alguém de 15. Imagina, tipo, dois marmanjos que têm o dobro disso. Enfim, conforme o vídeo conta sobre essas conversas que aconteciam no server, ele chega na parte onde as informações que levaram ao exposed do Fabsol foram vazadas. Aparentemente, um dos menores de idade que faziam parte do servidor resolveu publicar várias prints assim que incriminavam os dois. Isso levou o servidor inteiro a meio que uma loucura coletiva, assim, um monte de gente acabou saindo por medo e coisa do tipo. Daí passou-se um tempo, eles acharam a conta do cara que vazou as informações e eu imagino que só pra soar menos criminosos assim depois de banir o cara, o Osatron mudou as regras do servidor para o seguinte: a partir de agora, apenas pessoas acima dos 18 anos podem entrar no server. Algo que, tipo, nossa, eu não consigo imaginar de onde que surgiu uma ideia de colocar esse a partir de agora, porque, nossa, de verdade, é de uma burrice tamanha, uma burrice tão ingênua que seria, tipo, cômico se não fosse trágico. Enfim, após essa mudança aí ser feita para apenas a partir daquele momento só poderem entrar pessoas maiores de 18 no server, os menores de idade que tinham saído durante esse surto coletivo aí, devido às prints vazadas, eles só foram convidados de volta e foda-se, acabou por aí. O server ficou meio que nessa por um meio tempo aí, um meio tempo que no caso seria
sei lá, uns 4 ou 5 anos mais ou menos, já que isso daí só estourou agora, e eventualmente o servidor foi arquivado. O que significa que dava pra ver as mensagens, dava pra ver os canais de texto, mas nenhuma alteração podia ser feita nele, tipo como alguém mandar mensagens novas ou coisa assim. Eu não faço ideia de como que isso daí funciona no Discord. Mas agora, com todas essas informações em mente, você deve estar se perguntando, mas Daut, se o servidor era cheio de gente e só esses dois caras eram meio que os chefões disso tudo, como que demorou tanto pra descobrirem isso? Acontece que na época, como eu falei, a maioria dos membros desse servidor eram de fato menores de idade, pessoas ali nos seus 15, 16 anos, e como você já deve imaginar, é muito mais difícil pra alguém nessa faixa etária de idade, que tá numa situação vulnerável assim, reconhecer que tá numa situação vulnerável de fato, porque claro, os caras ali ofereciam um ambiente mais acolhedor, mais protetivo ali, e acaba que na mente de quem tá ali como vítima, isso não. Eles não computam que os caras são predadores, sabe? Eles acham que são, tipo, só amigos ou coisa desse tipo. E como esses dois monstros aí praticamente criaram esse ambiente todo de conexão, de tribalidade, assim, entre todo mundo, acabava que ninguém queria abrir o bico. Todo mundo ficava lá e só aceitava o que estava acontecendo e ninguém falava nada. O segundo acontecimento relevante que aconteceu para expor essa situação toda, assim, já foi discutido aqui. Vamos puxar lá do começo. Lembra do Spooktacular? O ex-dev que fez aquele exposed do Fapsol? Esse brother aí fazia parte desse servidor também, dessa vez tendo o papel de vítima no caso, não de abusador. Ele publicou aquele post no Reddit do Ask Me Anything em 2022, supostamente 2 anos depois do primeiro vazamento de informações que aconteceu lá, que todo mundo saiu do server e tal. Como depois desse ocorrido em 2020 o pessoal do servidor ficou muito mais atento assim a qualquer sinal de traição entre eles, o Spectacular virou meio que um inimigo em comum pro pessoal do servidor, que nesse ponto assim a maioria eram devs da mesma categoria de playtester. Como em quase qualquer comunidade assim, tiveram as pessoas que ficaram do lado do Spectacular e as pessoas que ficaram do lado do Fabsol e do Usatron. O que foi dito pelo próprio Usatron, que não aceitaria ninguém que tomasse o lado do Spectacular. É daí que veio aquela conversa toda assim do Fabsol enxergar os playtesters como inimigos e como pessoas ruins e coisa desse tipo. Ninguém além do Fabsol, do Usatron e desses devs menores de idade tinha conhecimento desse server. Então, tipo, até os outros contribuidores, os outros desenvolvedores mesmo do mod assim, a mina do social media, os caras que compõem as músicas e esse pessoal assim, eles tinham o mesmo conhecimento sobre esse servidor que, tipo, eu e você e as pessoas da época tinham, que era basicamente nada. Por causa dessa privacidade toda, assim, que esses caras tinham pra fazer essas merdas por trás dos panos, eles começaram a ameaçar o pessoal que tinha as ideias de querer se desvincular do servidor e expor a situação toda. E, sei lá, só de ir contra o que era dito no servidor. E estamos falando de. Cara, eles faziam ameaças, eles ameaçavam pessoas que até só discutiam a ideia de sair do servidor ou de falar sobre alguma coisa que aconteceu no servidor. É bizarro. E além das ameaças e desse clima de guerra de facções assim que tinha dentro do servidor entre quem queria sair e quem queria ficar, ainda aconteceu mais uma coisa que foi tipo uma campanha de censura feita da parte do servidor mesmo. Quando o Fabsol começou a ser acusado das merdas que ele tinha feito, algumas prints começaram a vazar do servidor com as conversas bizarras que eles tinham por lá, mas a maioria delas censurava o nome do Osatron quando ele estava presente na conversa. Isso foi numa tentativa de, tipo, abafar o caso e não sujar o nome dele junto do nome do Fabsol. Então, tipo, só entre os dois, só um cara que ia levar a merda pra casa. Foi preciso usuários da internet acharem o servidor do Wormhell, que atualmente eu imagino que ainda tá arquivado ou já tenha sido deletado, pra extrair essas mensagens assim criminosas que tinham sido feitas pelo Osatron em si. Algo que dá até uma sensação ruim de pensar que, se não fosse por isso, esse cara ainda podia estar solto, comandando o projeto e tal. Isso nos traz pra hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, onde a maioria dos desenvolvedores que tinham ficado no projeto após o exposed do Fabsol, por ainda ter uma esperança de que o mod podia ver dias melhores, só pularam fora de vez por perceber que esse projeto aí não vai ir pra frente se os cabeças da equipe estão todos envolvidos no esquema de pedofilia digital. Com isso, vários desenvolvedores do código, compositores das músicas e de quebra ainda mais vários projetos spin-off do mod original acabaram morrendo junto com o Calamity. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se o mod vai ser deletado do mod loader ou se eles vão só parar de atualizar, mas independente do que aconteça, eu realmente não vejo esse mod nem os spin-offs dele indo pra frente. Pra mim a situação do Fabsol já tinha deixado o Calamity num baixo muito baixo, uma reputação terrível. E essa nova descoberta do Usatron aí foi só a cereja no bolo para acabar completamente com a relevância, com a confiança e com o carinho do público em relação ao mod, o que pra mim é uma pena, já que, tipo, como eu disse no começo do vídeo, esse mod era pro Terraria praticamente o que o mod do Aether é pro Minecraft, um mod que definiu, tipo, todo o terreno de mods futuros. Muitos mods bebem da fonte do Calamity quando é pra adicionar conteúdo, os próprios, sei lá, Fargo Souls, por exemplo, quando é pra adicionar boss, quando é pra adicionar equipamento, todo mundo referencia o Calamity. Pra mim, como player e como alguém que apreciava muito a gameplay desse mod, é muito triste ver que um projeto assim que fez 10 anos, inclusive muito recentemente, dia 1º de junho de 2026,
Cara, é muito triste saber que um projeto dessa magnitude, assim, foi pro caralho por causa de, tipo, meia dúzia de desenvolvedores que não conseguiam só ser pessoas normais, cara. É muito triste pensar que um monte de gente, assim, só perdeu até oportunidades, assim, de serem mais conhecidos nesse nicho. Tanta gente que não vai poder ter o seu trabalho visto por mais pessoas, porque, cara, é muito triste a situação. É muito triste essa situação. Eu não consigo explicar em palavras, assim, o quão indignado eu fico como consumidor disso. Cara, eu odeio essa história, odeio essa situação. Mas enfim, não tenho muito mais o que comentar sobre esse caso, eu meio que já comentei sobre todas as informações principais, mais importantes assim, e com isso chegamos ao fim do vídeo. Eu queria falar aqui novamente que todas as informações que eu usei para escrever o roteiro desse vídeo vão estar linkadas na descrição, tanto os posts no Reddit quanto o doc do Google com as informações do outro vídeo e coisa assim. Vale falar de novo que esse foi o primeiro vídeo roteirizado que eu fiz para esse canal, então perdão se algumas informações estiverem desconexas, confusas ou erradas, eu não sou o melhor assim em organizar as minhas ideias, sabe? Esse tipo de vídeo não vai virar norma aqui nesse canal também, eu só quis fazer esse vídeo em específico comentando sobre esse assunto porque eu sou um grande fã de Terraria e eu era principalmente um grande fã desse mod, o Calamity. E eu queria que mais pessoas ficassem sabendo dessa situação toda aqui, por mais que ela me entristeça profundamente. Recomendo, caso você queira saber assim mais sobre esse caso e saiba falar o inglês, ir atrás de procurar essas informações na descrição que eu vou linkar lá, porque, cara, esse caso, assim, ele vai muito mais profundamente do que as coisas que eu comentei aqui. Ele, tipo, tem muito mais camadas e coisa assim. Eu só comentei sobre o principal, que são, tipo, os dois caras. Mas tem, tipo, as histórias das vítimas, as cartas, as ameaças e coisa assim, que eu prefiro não discorrer sobre isso nesse vídeo, porque eu tô aqui mais pra informar um pouco. Eu não quero passar a história inteira, porque, sinceramente, tipo, eu não queria mais falar sobre esse mod, sabe? Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Em breve eu vou começar a voltar com o conteúdo normal que tem nesse canal aqui, que são aquelas gameplays de Minecraft com mod comentadas, assim, coisa mais casual, sabe? Então, tipo, considera se inscrever pra acompanhar quando as séries voltarem. Eu vou postar uma série daquele mod do Ice and Fire que adiciona dragões, ciclopes e coisas assim. Por hora ela ainda não tá pronta, mas eventualmente eu vou começar a postar, eu prometo. Enfim, por hora é isso, eu vou ficando por aqui e tchau.